Bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um vídeo do canal Vivendo com Virtude. Hoje iremos a fundo na história dos Anunnaki na Bíblia Sagrada. Antes de tudo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Nos ajude a levar nossas curiosidades e histórias bíblicas edificantes a mais pessoas. O tema Anunnaki tem fascinado as pessoas por séculos, e continua a ser um tema de grande interesse e especulação. Os Anunnaki são um grupo de divindades que se acredita ter desempenhado um papel significativo na criação da humanidade e do mundo como o conhecemos. Os Anunnaki são mencionados em vários textos antigos, incluindo a Bíblia Sagrada, e sua influência pode ser vista em muitos aspectos diferentes da história e cultura humana. Algumas pessoas acreditam que os Anunnaki eram seres extraterrestres que vieram para a Terra nos tempos antigos e interagiram com os humanos, enquanto outros os veem como criaturas puramente míticas. Independentemente do que você acredita, os Anunnaki são um tema fascinante que capturou a imaginação de pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, exploraremos as referências aos Anunnaki na Bíblia Sagrada e nos aprofundaremos no que elas podem significar para nossa compreensão da história humana e do mundo em que vivemos hoje. Os Anunnaki são um grupo de divindades que aparecem com destaque na mitologia antiga, particularmente nas culturas suméria, babilônica e da Mesopotâmia. Acreditava-se que eles eram seres poderosos que controlavam vários aspectos da vida na Terra, como agricultura, clima e fertilidade. Segundo a mitologia, os Anunnaki foram criados pelo deus Anu, que era uma das divindades mais importantes do panteão da Mesopotâmia. Eles eram frequentemente descritos como tendo características humanas e animais e diziam ter a capacidade de mudar de forma e viajar entre diferentes dimensões. Acredita-se que esses seres tenham desempenhado um papel significativo na criação da humanidade e eram reverenciados como figuras divinas pelos antigos mesopotâmios. Também foi dito que eles influenciaram a cultura e a civilização humana, transmitindo conhecimento e sabedoria aos primeiros humanos. Nos tempos modernos, os Anunnaki ganharam interesse renovado, pois algumas pessoas propuseram que eles podem ter sido seres extraterrestres que visitaram a Terra nos tempos antigos. Esta teoria sugere que esses seres podem ter desempenhado um papel no desenvolvimento da civilização humana e que sua influência ainda pode ser vista em vários aspectos da vida moderna. De acordo com a antiga mitologia suméria, os Anunnaki eram um grupo de divindades que se originaram em um planeta distante chamado Nibiru. Os sumérios acreditavam que os Anunnaki viajavam para a Terra em busca de ouro, que precisavam para reparar sua atmosfera e manter sua civilização. Acreditavam que os Anunnaki chegaram à Terra há cerca de 450 mil anos e eram liderados por um grupo de seres poderosos conhecidos como Igigi. Eles começaram a minerar ouro na região que hoje é a África moderna e foram auxiliados por um grupo de trabalhadores primitivos que eles haviam modificado geneticamente a partir de primatas existentes. Com o tempo, os Anunnaki ficaram insatisfeitos com o processo trabalhoso de mineração de ouro e decidiram criar uma espécie mais avançada que pudesse realizar o trabalho para eles. Isso levou à criação dos humanos modernos, que seriam um híbrido genético dos Anunnaki dos primeiros humanos. Acredita-se que os Anunnaki tenham desempenhado um papel significativo no início da civilização humana, transmitindo conhecimento e sabedoria aos humanos e influenciando vários aspectos da cultura humana. Eles também teriam uma estrutura social complexa e estavam divididos em diferentes facções que às vezes competiam entre si por poder e influência. Apesar de seu status divino, também se acreditava que os Anunnaki estavam sujeitos às mesmas emoções e desejos que os humanos, o que às vezes levava a conflitos dentro de seus grupos. Com o tempo, sua influência na cultura e na mitologia humana começou a diminuir e, eventualmente,
desapareceram da proeminência na religião e na sociedade da Mesopotâmia. Acredita-se que eles tenham modificado geneticamente os humanos modernos, combinando seu próprio DNA com o dos primeiros humanos, a fim de criar uma espécie que pudesse servir como uma força de trabalho mais avançada do que os hominídeos primitivos que existiam na época. Acreditavam que os Anunnaki possuíam capacidades tecnológicas avançadas, muito além do que os primeiros humanos podiam compreender. Eles foram capazes de viajar através do espaço e do tempo, manipular matéria em nível molecular e controlam vários aspectos do mundo natural, como o clima e fertilidade. Sua suposta superioridade tecnológica deu a eles um status divino aos olhos dos antigos sumérios, que acreditavam que os Anunnaki tinham o poder de controlar o destino da humanidade. Eles eram reverenciados como criadores benevolentes que transmitiam conhecimento e sabedoria aos humanos, ajudando-os a avançar em vários campos, como agricultura, arquitetura e medicina. No entanto, algumas interpretações modernas de antigos textos sumérios sugeriram que as proezas tecnológicas dos Anunnaki eram na verdade o resultado de tecnologia extraterrestre avançada que eles trouxeram de seu planeta natal, Nibiru. Esta teoria propõe que eles podem ter sido uma raça extraterrestre que visitou a Terra no passado distante, e que sua influência ainda pode ser vista em vários aspectos da civilização humana hoje. Independentemente de suas origens, as supostas capacidades tecnológicas avançadas dos Anunnaki e seu papel na criação da humanidade continuam a ser objeto de fascínio e especulação para muitas pessoas ao redor do mundo. Os Anunnaki na Bíblia Sagrada. É importante notar que os Anunnaki não são explicitamente mencionados na Bíblia Sagrada. No entanto, alguns estudiosos e pesquisadores apontaram várias passagens e referências que eles acreditam serem alusões às antigas divindades sumérias. Uma dessas referências é encontrada no livro do Gênesis, onde descreve os Nefilim, que se dizia serem descendentes de mulheres humanas e filhos de Deus. Alguns sugeriram que os filhos de Deus podem se referir aos Anunnaki, que se acreditava terem cruzado com humanos para criar uma raça híbrida. O texto sagrado diz o seguinte. Capítulo 6 de Gênesis. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Então o Senhor disse, em meu espírito não contenderás com os homens para sempre, porque eles são mortais, os seus dias serão 120 anos. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis dos antigos, homens de renome. O Senhor viu quão grande a maldade da raça humana havia se tornado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas mau o tempo todo. O Senhor lamentou ter feito os seres humanos na terra, e seu coração estava profundamente perturbado. Então o Senhor disse, erradicarei da terra a raça humana que criei, e com ela os animais, os pássaros e as criaturas que se movem pelo solo, porque me arrependo de tê-los feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Outra referência possível pode ser encontrada na história da Torre de Babel, onde descreve um grupo de humanos que tentou construir uma torre para os céus. Na mitologia suméria, acreditava-se que os Anunnaki construíram um zigurate ou pirâmide escalonada como meio de comunicação com os deuses. Alguns estudiosos sugeriram que a Torre de Babel pode ser uma releitura desse mito, com os Anunnaki tomando o lugar dos deuses. Outras possíveis referências aos Anunnaki podem ser encontradas nos livros de Ezequiel e Daniel, que descrevem visões de seres divinos com poderes sobrenaturais e tecnologia avançada. Alguns sugeriram que esses seres podem ser os Anunnaki, que eram conhecidos por sua suposta superioridade tecnológica e habilidades divinas.
No entanto, é importante observar que essas interpretações são altamente especulativas e não são universalmente aceitas pelos estudiosos. As referências bíblicas a esses seres, se é que existem, estão abertas a uma ampla gama de interpretações e podem ser objeto de debates e discussões contínuas entre pesquisadores e estudiosos. O Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um antigo texto religioso judaico que se acredita ter sido escrito durante o período do Segundo Templo, entre o terceiro século AC e o primeiro século DC. Não é considerado parte da Bíblia canônica, mas tem sido amplamente estudado e analisado por estudiosos interessados na história e mitologia do Antigo Oriente Próximo. O Livro de Enoque contém descrições detalhadas de um grupo de anjos caídos chamados vigilantes, que dizem ter vindo à Terra para ensinar aos humanos várias formas de conhecimento e tecnologia. Esses vigilantes são frequentemente identificados com os Anunnaki, que se acreditava terem trazido conhecimento e tecnologia avançada para a humanidade. De acordo com o Livro de Enoque, os vigilantes se corromperam e começaram a se envolver em comportamento pecaminoso, incluindo ensinar aos humanos conhecimentos proibidos e acasalar-se com mulheres humanas para produzir uma raça de gigantes chamada Nefilim. Esta história é semelhante ao relato bíblico em Gênesis, que também menciona os Nefilim e o cruzamento de seres divinos com humanos. O Livro de Enoque fornece um relato mais detalhado dos vigilantes e suas atividades na Terra, incluindo seu papel na disseminação de conhecimento e tecnologia para a humanidade. Ele também oferece uma perspectiva única sobre a natureza dos Anunnaki e sua relação com a humanidade, esclarecendo seu papel na mitologia antiga e sua influência na história bíblica. No geral, esse livro é uma fonte importante para entender a mitologia e as crenças religiosas do Antigo Oriente Próximo e fornece informações valiosas sobre o papel dos Anunnaki na história bíblica. Existem várias teorias e evidências que sugerem que os Anunnaki podem ter visitado a Terra nos tempos antigos. Uma das evidências mais convincentes é a presença de antigas estruturas megalíticas em todo o mundo, como Stonehenge, as pirâmides de Gizé e Machu Picchu, que muitos acreditam que não poderiam ter sido construídas apenas por humanos. Segundo alguns pesquisadores, a tecnologia e a engenharia avançadas necessárias para construir essas estruturas sugerem o envolvimento de uma civilização mais avançada, como os Anunnaki. Além disso, existem vários textos e artefatos antigos que mencionam seres extraterrestres, incluindo os Anunnaki, sugerindo que eles faziam parte da mitologia antiga e dos sistemas de crenças. Uma das evidências mais conhecidas que apoiam a teoria da visitação dos Anunnaki é a lista de reis sumérios, que lista os reinados de vários reis que dizem ter governado por centenas ou mesmo milhares de anos. Alguns pesquisadores acreditam que esses reis podem ter sido os próprios Anunnaki, ou pelo menos descendentes dos Anunnaki, que teriam se cruzado com humanos. Outra evidência é a existência de crânios alongados encontrados em várias partes do mundo, incluindo a América do Sul e Egito. Esses crânios foram sugeridos como resultado de deformação craniana intencional, que alguns pesquisadores acreditam ser uma prática realizada pelos Anunnaki para distinguir sua descendência híbrida dos humanos. No geral, embora as teorias e evidências em torno da suposta visitação dos Anunnaki à Terra sejam controversas e sujeitas a debates contínuos, elas continuam a capturar a imaginação de muitos que são fascinados pelos mistérios da história antiga e pela possibilidade de vida extraterrestre. A construção de estruturas antigas como as pirâmides Stonehenge tem sido um tema de debate entre estudiosos e pesquisadores, com muitos questionando como tais proezas impressionantes de engenharia poderiam ter sido realizadas com a tecnologia disponível para civilizações antigas. Alguns pesquisadores sugeriram que essas estruturas foram construídas com a ajuda de civilizações mais avançadas, como os Anunnaki,
que se acreditava possuir conhecimento e tecnologia muito além dos humanos da época. Uma das principais evidências que sustentam essa teoria é o tamanho e a complexidade das estruturas em questão. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas, e foi construída com uma precisão de apenas alguns milímetros. Da mesma forma, Stonehenge é feito de pedras maciças que foram transportadas por grandes distâncias e posicionadas com incrível precisão. Essas realizações sugerem um nível de conhecimento técnico e de engenharia que muitos acreditam que seria impossível para os humanos antigos alcançarem por conta própria. Alguns pesquisadores sugeriram que a tecnologia avançada dos Anunnaki, incluindo dispositivos antigravidade e levitação, pode ter sido usada para transportar e posicionar as pedras maciças. Além disso, alguns textos e mitos antigos mencionam o envolvimento de seres extraterrestres na construção dessas estruturas, alimentando ainda mais as especulações de que os Anunnaki podem ter desempenhado um papel em sua criação. Embora a teoria do envolvimento dos Anunnaki na construção de estruturas antigas como as pirâmides Stonehenge permaneça controversa e sujeita a debates contínuos, ela continua a capturar a imaginação de muitos que são fascinados pelos mistérios da história antiga e pela possibilidade de vida extraterrestre. No entanto, por mais fascinante e curioso que seja este assunto, é fundamental lembrar que há muitas coisas que ainda serão reveladas pelo próprio Deus no momento certo. Saber sobre outras culturas, informações históricas e mitológicas é uma ferramenta crucial para nos fortalecer ainda mais em nossa fé. Todos esses detalhes são simplesmente incríveis e nos mostram a riqueza da história humana, e como ela está profundamente conectada à Bíblia. Nesse vídeo, exploramos o tema dos Anunnaki na Bíblia Sagrada e na mitologia antiga. Discutimos as origens e a história dos Anunnaki de acordo com os antigos textos sumérios, bem como sua potencial conexão com a criação da humanidade e capacidades tecnológicas avançadas. Também examinamos as referências bíblicas aos Anunnaki, incluindo a história dos Nefilim e o livro de Enoque, que lança luz sobre seu papel na história bíblica. Finalmente, discutimos a possibilidade de estruturas antigas como as pirâmides Stonehenge serem construídas com a tecnologia avançada dos Anunnaki. Todos esses mistérios e curiosidades nunca devem desviar a nossa atenção da Palavra de Deus, que é o nosso guia diário para a vida e para contemplar todas as maravilhas que nos rodeiam. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e tenha achado instigante. Nós encorajamos você a compartilhar seus próprios pensamentos, opiniões e teorias na seção de comentários abaixo. Acreditamos que uma discussão aberta e respeitosa pode nos ajudar a entender melhor os tópicos que exploramos. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdos sobre temas interessantes como este, inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever, você será notificado quando lançarmos novos vídeos.